Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo no livro de Levítico. Vamos dar uma passada, é lógico. Não temos como estudar bem minuciosamente o livro de Levítico, mas nós vamos fazer aqui uma panorâmica e citar algumas situações que acontecem nesses 6 capítulos iniciais que nós vamos ver hoje. Vamos estudar do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 7. Vamos dar uma passada nestes 6 capítulos. Vamos ver como até onde a gente vai, né? Desses 6 capítulos aqui de Levítico. Acharam aí? Primeiro livro de Levítico? Então nós temos aqui, no capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer a oferta ao Senhor, trareis a oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Vamos ler só até aqui e vamos iniciar as nossas observações aqui no livro de Levítico. O contexto histórico deste livro é logo após o livro de Êxodo. Então, nós chegamos ali no livro de Êxodo, no final do livro de Êxodo, o que aconteceu? Deus deu as orientações para Moisés para que fosse confeccionado o tabernáculo. E aí o tabernáculo ficou pronto. E agora precisava fazer o quê? Inaugurar o tabernáculo. Geralmente, quando a gente termina uma obra, né? A gente quer fazer o quê? Quer inaugurar. Opa, terminei a minha casa. O que eu vou fazer? Vou fazer um churrasco, fazer uma feijoada, convidar os amigos e dizer: olha, acabamos a nossa obra. Vamos comemorar, vamos inaugurar. O governo, né, quando termina uma obra, aí coloca as placas, né? Obra feita pelo governo tal. Aí faz aquele evento todo para inaugurar aquela obra. Mas aqui, não teve nada disso, não. Não teve festa de inauguração do tabernáculo, não. O que aconteceu foi Deus chamou Moisés. Moisés, vem cá. Vem aqui, Moisés. E aí nós temos o título do livro. O título do livro, Levítico, é uma transliteração do termo em grego, que foi utilizado na Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a edição em grego do Antigo Testamento que foi escrito originalmente em hebraico. Ali por volta do ano 300 a.C., houve um imperador que convocou 70 sábios judeus para traduzir o hebraico, o Antigo Testamento do hebraico, para o grego antigo. E aí esses 70 sábios traduziram, e esta Bíblia, ou seja, a Septuaginta, era a Bíblia que Jesus usava, os discípulos usavam quando estavam no ministério de Jesus. Por quê? Porque o grego era a língua daquela época. E era dessa forma que eles liam em grego. Por isso que o Novo Testamento ele foi traduzido para o grego. Por quê? Porque os judeus escreveram, mas a língua que dominava na época era o grego. Então, nessa tradução do hebraico para o grego, o livro de Levítico ganhou esse nome, porque era uma convocação para que os levitas viessem a servir no tabernáculo.
Deus chamou Moisés para orientar Moisés como os levitas iriam agir no tabernáculo. O nome original desse livro é Vaikra, em hebraico, que significa e chamou, que é a primeira expressão que nós temos aqui no livro de Levítico. Chamou Deus, chamou o Senhor a Moisés. Então, essa é a explicação do porquê o nome Levítico, que vem do original Vaikra. E este nome, Vaikra e chamou, vem mostrar o propósito do livro, que é especificamente fazer o quê? Mostrar aos levitas, ou seja, aos sacerdotes, como iriam fazer para agir no tabernáculo, para servir a Deus no tabernáculo. É o terceiro livro. É o terceiro livro da Bíblia, Pentateuco, ou o terceiro livro da Torá. E é uma instrução, é um compêndio de instrução ética, moral, para o povo escolhido. Então, lembrando que o povo saiu do Egito, era um povo escravo. E agora eles estavam se transformando numa nação. E como nação, eles precisariam de leis. Então, aqui tem leis ética, moral e também religiosas. Além de ter também leis civis, leis de saúde, leis de cerimoniais. Estas leis faziam que o povo se juntasse para poder adorar a Deus da forma como Deus queria que eles adorassem. Todas as ofertas, então, naquela época, era exigido do povo trazer ofertas. Que tipo de ofertas? E para que essas ofertas? É isso que nós vamos estudar no livro de Levítico. Né? Essas ofertas, elas serviam para lembrar constantemente a Israel de que Deus era eminentemente santo. Então, Deus se apresenta para o povo de Israel como um Deus santo. E o que ele deseja? Deseja que aqueles que se aproximarem dele também sejam santos. E como fazer para ser santo diante de um Deus santo? É exatamente isso que o livro de Levítico vai mostrar para nós. Como nós iremos nos santificar? Hoje, nós não apresentamos sacrifício diante de Deus. Porque o sacrifício já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Mas para que a gente possa entender esse sacrifício de Cristo, nós vamos passar pelo livro de Levítico e entender como que faziam naquela época. Então, só podiam se aproximar de Deus ali no tabernáculo somente os sacerdotes, em estrita obediência às detalhadas instruções para a purificação. Deus exigia o sacrifício de animais inocentes para a expiação do pecado do homem. E esses sacrifícios simbolizavam o sacrifício supremo que tiraria o pecado do mundo inteiro. E aí eu peço para que você abra a sua Bíblia aí, para a gente acompanhar, em Evangelho de João. Evangelho segundo João, no capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quem achar pode ler para nós aí. Não, Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João. João 1, versículo 29. Achou? Pode ler. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João, o Batista,
aquele que batizava no Rio Jordão, olhou e viu Jesus chegando e falou assim: ali está, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João utilizou essa expressão, Cordeiro de Deus? É isso que nós vamos ver aqui no livro de Levítico. No livro de Levítico está explicando por que João falou que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Bom, então, acompanhe-nos nos nossos estudos para que a gente possa entender isso aí. E isso, tirar o pecado do mundo, é chamado de expiação. E o que é expiação? Expiação significa cobrir. Tá? E comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja uma reparação ou restituição adequada pelo delito cometido. A necessidade de expiação surgiu do fato de que os pecados do povo, caso não fossem expiados, sujeitariam os israelitas à ira de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Eu vou abrir aqui e vou ler aqui, tá? Diz assim, ó. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus não é para quem é crente. A ira de Deus não é para aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. A ira de Deus é contra toda a impiedade, contra todo aquele que não confessa o nome do Senhor Jesus. Porém, todos nós somos pecadores e estaríamos debaixo da ira de Deus se não houvesse a expiação, a cobertura dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Mas naquela época ainda não havia sido feito o sacrifício de Jesus. O sangue dele ainda não tinha sido derramado. Então todo aquele povo estava debaixo da ira de Deus. E o que precisava ser feito? Precisava ser feita uma expiação por aqueles pecados, por todos os pecados. Ou seja, precisava cobrir aqueles pecados, esconder aquele pecado. Não sei se vocês já passaram por alguma situação, quando a gente está recebendo uma visita, né, a visita fala assim: fulano, estou chegando na sua casa agora. Aí você olha, a casa está toda bagunçada, né? Cheio de lixo. Não vai ter tempo. Então o que você faz? Você pega a vassoura, dá aquela varrida, joga a sujeira debaixo do tapete, né? Bota o tapete por cima, pega as coisas mais próximas assim, joga em cima do armário, joga debaixo da gaveta, e a pessoa, quando chega, a casa está aparentemente limpa. Por quê? Porque a sujeira não está aparecendo. Basicamente, os sacrifícios daquela época faziam isso. Pegavam os pecados das pessoas e era coberto pelo sangue dos animais. E essa cobertura é como fazer o quê? Pegar os pecados e jogar debaixo do tapete. Esconder os pecados. Mas nós vamos ver que o sacrifício de Jesus, ele não escondeu os pecados. O sacrifício de Jesus tirou os pecados. Levou todos os pecados. Jogou no mar do esquecimento. Acabou. Quando nós hoje levantamos o tapete, não tem mais pecado nenhum ali debaixo. Mas naquela época era assim que funcionava. Tá? A gente vai ver isso com mais calma à frente. Agora, então, por que isso? Por que expiação? Porque Deus desejava salvar os israelitas. E da mesma forma que ele desejava salvar naquela época, ele continua desejando salvar hoje. Ele continua querendo perdoar os pecados. Ele continua querendo reconciliar cada um dos seres que vivem neste planeta, reconciliar com ele mesmo. E por isso,
naquela época, Deus providenciou o quê? Um meio para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados. Da mesma forma que ele providenciou para nós uma forma efetiva de como ter os nossos pecados perdoados. Os nossos pecados, diferentemente do povo de Israel, para ser perdoado, eles precisavam fazer os sacrifícios constantemente. Nós hoje não precisamos fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Jesus. Vamos continuar aqui, olhando o que diz lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 4. Ele colocou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos que sofreu, atingido e aflito. Então, Isaías capítulo 53, no versículo 4, diz que Jesus tomou sobre si, sobre ele, todos os nossos pecados. Ele era desprezado, rejeitado, mas ele tomou as nossas dores e levou sobre si. No versículo 6, diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Sobre Jesus? As nossas iniquidades. E no versículo de número 11, nós vemos que ele verá o fruto do penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por que é que a iniquidade... Por que é que o sacrifício de Jesus, diz o texto aqui, justificará a muitos e não justificará a todos? Porque nem todos irão aceitar. Tem muita gente que não quer saber. Não quer saber do sacrifício de Jesus. Tem muita gente que não quer saber dessa história. Mas todos aqueles que quiserem e aceitarem, receberão a justificação para os seus pecados. Receberão o perdão para os seus pecados. Então vamos, diante de todas essas explicações, vamos dar então uma passada agora, de uma forma geral, no que diz os 6 capítulos de Levítico. Nós vamos dar uma olhada. Primeiro, no capítulo 1, nós lemos aí, Deus, versículo 1, Deus chamou na tenda do encontro, um local que Deus chamou Moisés na tenda do encontro. O que era a tenda do encontro? A tenda do encontro era um local que Deus combinou com Moisés que iria falar com ele. Alguns historiadores acreditam que essa tenda do encontro era também o tabernáculo, o Santo dos Santos. Outros já falam que essa tenda do encontro era um local à parte. Por quê? Porque Moisés não era sumo sacerdote. Moisés não entraria, segundo eles, não entraria no tabernáculo. Só quem entrava no tabernáculo era o sumo sacerdote, era o sacerdote e o sumo sacerdote, e no caso era Arão. Então, Deus utilizava para falar com Moisés de uma tenda que Moisés fez fora do arraial. Então, situações à parte, Deus chamou Moisés para falar. E Moisés não precisava mais subir ao monte. Lembra que antes, quando Deus queria falar com Moisés, lá em Êxodo, o que fazia? Moisés, sobe no monte. Agora não precisava mais subir ao monte. Por quê? Porque existia a tenda do encontro. Existia um local e Deus já estava ali com o povo. Tá? Baseado até nessas questões aqui, tem muita gente hoje que fala que não precisa ir ao monte. Não precisa ir ao monte não, porque eu agora tenho um templo, eu posso falar com Deus no templo, posso falar com Deus. Não, isso aqui
é uma situação específica. Se você quer ir ao monte, você gosta de ir ao monte, continue indo ao monte, porque no monte é o local que você se afasta do barulho, você está mais próximo dos céus, né? Ali você pode realmente conversar e falar com Deus. Nada impede que você entre no seu quarto, você fale com Deus no seu quarto, que você venha à igreja, que você fale com Deus na igreja, que você fale com Deus quando você estiver andando no trem, no ônibus, no teu carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Nada impede você de conversar com Deus. Nem impede Deus de falar contigo. Mas naquela época, Deus queria falar com Moisés em um lugar específico. Então ele chamou Moisés lá na tenda do encontro. No versículo 2, nós temos as orientações sobre a oferta de animais que o povo deveria trazer para Deus. Deveria ser um animal do gado ou do rebanho. Então, Deus fez uma diferenciação. Hoje, a gente não faz essa diferenciação, né? Pelo menos eu, no meu pouco entendimento de pecuária, para mim, gado e rebanho é a mesma coisa. Ah, eu tenho um rebanho de vaca. Ah, eu tenho um rebanho de ovelha. Para mim, estava dizendo a mesma coisa. Mas aqui Deus faz uma diferenciação. Do gado, nós entendemos como boi, vaca, bezerros. E como rebanho, ovelhas, cabras, cabritos. Tá? Então, isso aqui, eu aprendi isso aqui também, não sabia. Né? Para mim, era tudo a mesma coisa. Gado, rebanho, é tudo igual. Né? Mas tem a observação aqui de que esses animais, além de ser do rebanho ou do gado, para oferecer tinha que ser um animal sem defeito. Se a oferta fosse ser oferta queimada. E por que havia a necessidade da morte do animal? Porque houve pecado. E o salário do pecado é a morte, que diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom eterno é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Então, a morte do animal era para substituir o homem que pecou. Na realidade, quem pecou é o homem. Mas quem morria? O animal no lugar do homem que pecou. Tá? O animal ia morrer no lugar do homem. Versículo 9. Se fosse de gado, a oferta deveria ser morta diante do Eterno, diante de Deus, ou seja, diante do templo, diante do tabernáculo. E totalmente queimada como aroma agradável. Aí fica aquela história, né? Aroma agradável, queimar carne e aroma agradável. Não sei se você já passou pela oportunidade de acidentalmente queimar a carne lá na tua casa. Você está fazendo lá aquela carne assada, né? Aquela carne gostosa, né? Pegou lá um lagarto, né? Um lagarto redondo, né? Aí colocou a linguiça no meio do lagarto, botou para assar. Botou para assar. Aí você deu uma voltinha. Ah, vou dar uma chegadinha ali fora, vou beber uma água. Quando você volta, o que aconteceu? Quando você voltou, a carne está queimada. O arroz, né? Quando você percebe alguma coisa queimada, o cheiro é agradável? O cheiro não é agradável. E aqui, o texto diz que a carne deveria ser totalmente queimada. A carne do animal era totalmente queimada. Se você ler o texto, não é só a carne, não. As vísceras, o couro, os ossos, até os excrementos, né, que eram tirados ali da barriga do animal, tudo, a gordura, tudo deve ser queimado totalmente. E aquilo ali diz o texto, como aroma agradável. Por que aroma agradável? O problema não é o aroma, o problema não é o cheiro. O problema é o problema é a obediência. O problema é aquilo que a pessoa faz e que Deus olha e Deus fala assim, eles fizeram do jeito que eu pedi. E aí, quando sobe o cheiro do queimado, para Deus é sinal de quê? De que houve obediência ao que Deus pediu. E como houve obediência, Deus perdoa o pecado.
Então, o cheiro, com certeza, não era agradável, mas era agradável a obediência do povo quando fizeram aquilo que Deus fez, Deus ordenou. O versículo 10 do capítulo 1 diz que se fosse do rebanho, a oferta deveria ser morta do lado norte do tabernáculo e também totalmente queimada com aroma agradável. Agora, no versículo 14, já está falando de uma oferta de pássaros, ou seja, de gado miúdo. Já tem uma diferença. Poderia ser uma pomba ou um pombinho, tem algumas traduções que falam que é uma rola ou uma rolinha, um pombo ou uma rolinha, né? E deveria ser também queimada. Só que o detalhe aqui é a forma como a ave deveria ser morta, que era destroncamento da cabeça. E o sangue daquela ave deveria escorrer pela lateral do altar. E por que essa diferenciação? O gado, o rebanho e o gado miúdo, ou as aves. Por causa das posses. De repente, uma pessoa não tinha dinheiro para comprar um boi, ou um bezerro, ou um carneiro, ou um cabrito. O dinheiro que ele tinha só dava para comprar um pombinho, uma rolinha. Então, não tinha desculpa. Ele comprava aquilo que o dinheiro dele desse. No capítulo 2, nós entramos aí na oferta de grãos crus, que deveria ter parte queimada com azeite e parte entregue aos sacerdotes. Então, além de a pessoa poder oferecer um boi, ou uma vaca, ou uma ovelha, um carneiro, ou uma rolinha, ou um pombinho, podia oferecer também grãos, farinha, trigo, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, Deus estava dando a oportunidade para que a pessoa pudesse pedir perdão a Ele através daqueles sacrifícios. Versículo 4, igualmente a oferta de grãos cozidos e assados deverá ter parte queimada e parte entregue aos sacerdotes. No versículo 11 tem uma ressalva de que, se fosse feita a oferta de grãos, nenhuma delas deveria ser preparada com fermento, nem levar ao fogo com mel. Por quê? Por que vocês acham que uma oferta feita em grãos não podia ter fermento e nem poderia ser feita com mel, colocada com mel? Por quê? Vamos abrir aí Provérbios. Provérbios capítulo 25. Provérbios 25, versículo 27, diz assim: comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Comer muito mel não é bom por quê? Por que não é bom comer muito mel? Da mesma forma que comer muito açúcar não é bom. Coisas que ficam muito doces, elas agridem a nossa saúde, né? Digam aí as pessoas que têm diabetes, que não podem ou têm restrições no comer o açúcar, de coisas doces. Então, quando ele fala aqui, olha, não pode ter fermento nem mel. O mel por quê? Porque o mel, a tendência quando você coloca o mel ou coloca o açúcar, é para quê? É para que aquela comida fique mais agradável. Né? Você tomar um café sem açúcar é uma coisa. Tomar um suco sem açúcar é uma coisa. Agora, tomar com açúcar é bom, fica legal. Mas se você colocar a mais, fica ruim também. Então aqui Deus falou assim, olha só, nem coloca mel. É melhor sem mel. Por quê? Porque fica só do jeito que eu pedi. Sem exagero. E o fermento? O fermento está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5.
1 Coríntios capítulo 5, no versículo 6, diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento é símbolo de vaidade. É ser aquilo que não é. Se nós fizermos um bolo e não colocar fermento, a massa não cresce, não é isso? A massa só cresce por causa do fermento. Então, quando você vê aquele bolo bonito, aí a pessoa fala assim, olha, que bolo bonito! Mas ele só ficou bonito daquele jeito porque teve o fermento. Tira o fermento. Tira o fermento, às vezes o bolo fica até gostoso, mas ele não cresce. Então, o que o texto está querendo dizer aqui é que o fermento, ele causa uma falsidade ideológica do produto em que ele é colocado. O fermento modifica a massa e a massa passa a não ser aquilo que ela é na realidade. Ela é por causa do fermento. E aí, muitas vezes, as pessoas querem ser assim. As pessoas querem ser aquilo que não são na realidade. Vive só de aparência. Aparenta ser. Olha, que bonito! Mas não é nada daquilo ali. Então, por isso que os sacrifícios ali naquela época não podia ter nem mel, nem fermento. E toda oferta, agora olha só que coisa interessante, não podia ter mel nem fermento. Mas no versículo 13 diz assim, ó, toda oferta de grãos deverá ser ofertada com sal, e não deve ser omitido. Não podia colocar mel nem fermento, mas tinha que ter sal. Por que tinha que ter sal? Mateus capítulo 5, versículo 13, vai nos dizer por que devemos colocar sal, ou por que os israelitas colocavam sal nas suas ofertas de grãos. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal é para dar sabor. Você consegue comer uma comida, tomar um suco sem açúcar, tomar um café sem açúcar, você até consegue. Mas uma comida sem sal não desce. Às vezes a pessoa tem que fazer uma dieta, né? Ou tem que fazer uma cirurgia, ou tem que emagrecer, ou tem que ter algum problema de pressão alta, aí tem que tirar um sal. A pessoa sofre porque às vezes a comida é feita sem sabor. Por quê? Porque em algum momento o sal foi colocado em demasia, ou ficou sem sal. E aquilo que fica sem sal, fica sem sabor. E a palavra de Deus fala, como diz aqui no texto de Mateus, que nós somos o sal da terra. E é por isso que na oferta dos israelitas não podia ter fermento nem mel, mas tinha que ter sal. Por quê? Porque o sal é para dar sabor. E nós estamos no mundo para dar sabor ao mundo. No capítulo 3, aparece a oferta de paz. E a oferta de paz poderia ser do rebanho ou do gado, macho ou fêmea, porém sem defeito e ser queimado como aroma agradável. Qual a diferença do capítulo 1 do sacrifício pelo pecado? Lá só tinha que ser macho. Aqui agora na oferta de paz, pode ser macho ou fêmea. E aí vai dar as orientações aí no capítulo 3 sobre essa oferta de paz. No capítulo 4, Moisés é orientado por Deus
sobre o sacrifício pelo pecado por engano. Opa, peguei, hein? Pecado por engano. Eu nem sabia que era pecado. Mas pecou? Pequei. Então tem que ter o sacrifício. É aquela história, né? O camarada foi pego numa situação. Eu não sabia. Eu não conhecia a lei. Eu não sabia que não podia atravessar aqui. Eu não sabia que não podia entrar nesta rua. Tem problema, a multa vem. Por quê? Porque houve a transgressão. Então, o veneno, ele não deixa de ser veneno, mesmo se você tomar sem saber. Está lá, a pessoa viu ali um copo cheio de chumbinho, não sabia que era veneno, tomou. Tomou por engano. Ela vai deixar de morrer por causa disso? Porque ela tomou aquele copo de chumbinho ali por engano? Não. O veneno não deixa de ser veneno só porque você não conhecia, não sabia que ele era veneno. Da mesma forma, o pecado não deixa de ser pecado só porque você não sabia que era pecado. Pecou por engano, não tem problema. Moisés, chama o povo e fala, olha, pecou por engano, tem que fazer o sacrifício. E hoje, pecamos por engano, o que temos que fazer? Confessar a Jesus para sermos perdoados. Se o pecado, aí diz aqui no versículo 13, se o pecado for de alguém da comunidade, o procedimento será o mesmo. Por quê? Porque antes, ele no capítulo 4, no início, ele dá orientação para o pecado pelo engano dos sacerdotes. Ou seja, aqueles que estavam com a incumbência de trabalhar no tabernáculo, eles também podiam pecar. E até pecar por engano. Então, eles tinham que fazer o sacrifício pelo povo, mas também eles precisavam fazer o sacrifício por si só, por si mesmos. E agora, aqui, o versículo 13, está falando de alguém da comunidade. E qual seria o procedimento? A mesma coisa, pedir perdão, levar o animal lá. Versículo 22, orientações sobre o pecado cometido inadvertidamente, ou seja, de maneira descuidada. A pessoa até sabe que é pecado, mas houve um descuido e a pessoa pecou. O que deveria fazer? Pedir perdão. Levaria lá, no caso, para eles lá, levar um bode sem defeito. Mas antes, tinha que reconhecer que pecou. Eu pequei porque eu não sabia. Eu pequei porque eu estava distraído. Eu sabia que era pecado, mas estava distraído. Não percebi que eu tinha pecado. Mas você admite que pecou? Admito. Então, traz lá o animal para ser morto. Versículo 27. Se o pecado inadvertido for cometido por alguém da comunidade, a oferta será uma cabra e o procedimento vai ser o mesmo. Ou seja, tinha um pecado que era cometido pelo sacerdote e um pecado cometido pelo povo. Havia uma diferenciação. Tá? No caso aqui, se eu fosse naquela época, se eu pecasse, eu ia ter um peso. Se vocês pecassem, o peso seria diferente. Mas eu ia ter que pedir perdão do mesmo jeito. Mas eu tinha um animal que eu tinha que levar e vocês iriam levar um outro animal. No capítulo 5, nós temos aqui listado vários pecados. Primeiro deles, deixar de testemunhar algo que viu. É a famosa fofoca, né? Na realidade aqui, é como se fosse a fofoca boa, né? Eu vi alguma coisa acontecer, o que tinha que fazer? Você tinha que testemunhar de alguma coisa que viu. Tocar em carcaça de animal doméstico ou animal selvagem. Então tem ali um animal morto, a pessoa passou e tocou naquele animal morto. Era um tipo de pecado que exigia limpeza, né? Porque era algo impuro. Tocar em impureza humana. Isso aqui nós vamos ver mais à frente, vai especificar tudo isso nos próximos capítulos. Proferir juramento ou fazer mal e não se lembrar, deverá confessar o que pecou e ofertar uma fêmea do rebanho
ovelha ou cabra pela culpa. Então, observe que havia motivos para a pessoa até dizer, não, eu não sabia, eu fiz sem querer, eu falei mal, não, tudo bem, fez isso, mas não tem motivo para você deixar de pedir perdão a Deus. Versículo 7. Se não puder pagar pela oferta, aquilo que eu falei, existem pessoas que de repente não tinham condições de comprar um boi, uma vaca, um carneiro, então deverá levar 2 pombas, 2 pombinhos e ofertar como oferta pelo pecado e oferta queimada. Mas se as postas da pessoa não comportar pagar pela oferta, deverá levar algumas gramas, aqui diz 1/10 de efa de farinha pura, sem colocar azeite ou incenso. Então, parte será queimada como oferta e o restante ficará para o sacerdote. No versículo 14, é a orientação sobre o pecado inadvertido pelo uso indevido de objetos do tabernáculo. Olha, tinha isso. O camarada entrou lá no tabernáculo, pegou lá uma bacia, um negócio lá, um jarro lá no tabernáculo, e usou aquilo de inadvertidamente. Ou seja, era um sacerdote. O que eu tinha que fazer? Sacrifício por aquilo ali. Deverá devolver o que obteve de forma indevida, seja o dinheiro. Opa, pulei aqui. A oferta será o macho do rebanho, um carneiro sem defeito, ou equivalente em prata, depois de uma avaliação feita por Moisés. Isso vale para qualquer pecado sem intenção contra as ordens de Deus. Então, pegou um objeto que não era seu, pegou alguma coisa lá do tabernáculo, é sacerdote, o que tem que fazer? Ressarcir, devolver, ou então ressarcir no valor daquilo que foi pego e devido. No capítulo 6, outros tipos de pecado. Ó. Se uma pessoa agir com falsidade, roubar, extorquir, encontrar algo e não devolver, jurar com falsidade, deverá devolver o que obteve de forma indevida, seja o dinheiro ou o objeto roubado ou encontrado, bem como admitir que jurou falsamente, acrescentar 1/5 do valor do objeto ou da extorsão e devolver tudo no dia em que apresentaram a sua oferta, que deverá ser de um carneiro sem defeito ou o equivalente de acordo com a avaliação de Moisés. Desta forma, a pessoa será perdoada. Tudo isso que nós lemos aqui era uma forma que Deus encontrou para dar oportunidade ao povo de falar o seguinte, olha só, não tem jeito, você peca, você vai pecar ou você pecou. Se você pecar, peça perdão. Só que o pecado gera morte. Mas você não vai morrer. Quem vai morrer é o animal. Então nós observamos que Deus é zeloso com a santidade que o homem deveria apresentar com procedimentos do dia a dia. Por isso, ele chega para Moisés e vai falando, Moisés, é isso que tem que fazer, é aquilo. Fez esse pecado, tem que fazer esse sacrifício. Fez aquele outro pecado, tem que fazer aquele outro sacrifício. Fez aquele outro pecado, tem que fazer outro sacrifício. Fez aquele outro, tem que fazer. Por quê? Porque são coisas específicas. Existe uma gradação, e aí nós vamos ver. Será que existe pecadinho e pecadão? Vamos ver isso aqui. Porque aqui nós estamos vendo Deus sendo meticuloso, Deus sendo zeloso na orientação, para que as orientações dele, em conformidade com os seus estatutos, sejam seguidas pelos israelitas. E nós iremos estudar o que esses sacrifícios, durante os próximos capítulos de Levítico, nós iremos estudar o que estes sacrifícios têm a ver com a obra de Cristo. O que isso tem a ver conosco? Deus instituiu 3 tipos de animais: boi, o carneiro e o pombinho. Mas, se a pessoa não tinha condição de comprar isso aí, podia levar grãos. Mas os grãos
eles eram queimados da mesma forma. Eles tinham contato com o sangue porque eles eram queimados no mesmo altar. Ou seja, a oferta, ela era um sacrifício de uma vida. E isso, com certeza, não causava alegria para Deus. Por quê? Porque Deus não criou ninguém para ser morto. Deus não criou nenhum animal para ser morto. Deus não criou nenhum ser humano para morrer. Então, com certeza, a morte desses animais fazia Deus ficar triste. Numa linguagem antropomórfica, né? Porque a gente sabe que Deus, né? Mas Deus ficava triste a gente entender com estas mortes. Porém, era necessário que isso acontecesse, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Agora, sabe o que é mais interessante disso tudo? Eu vou pedir para que vocês abram aí. Você já deve estar com o livro aberto, Levítico. Levítico, capítulo 1, versículo 5. Levítico 1, 5. Aliás, vamos ler o capítulo 4, versículo 4. Levítico 1, versículo 4, diz assim. Vamos ler o 3. Levítico 1, 3, 4 e 5. Se a oferta for de holocausto de gado, trará macho. Quem trará? Quem pecou. Trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor do altar que está diante da tenda da congregação. Ou seja, quem pecou? O homem. Quem iria levar o animal? O homem que pecou. Quem iria colocar a mão na cabeça do animal? O homem que pecou. E quem iria matar o animal? O homem que pecou. Só que esse animal não era um animal qualquer que você pegou na rua. É um animal que vivia lá na tua tenda. É um animal que vivia com a tua família. Eu não sei se você tem um animal de estimação, mas o boi, às vezes as pessoas criam boi, criam cavalo, criam ovelha, galinha, cachorro, gato. Aqui Deus não mandou matar cachorro, gato, galinha, mas mandou matar a ovelha, mandou matar o boi. E esse boi era aquele boi que você andava lá na tua casa, no teu quintal. Só que você tinha que escolher, pegar o boi, pegar a ovelha e ir lá e matar. Quem matava era o pecador. Não era o sacerdote que matava. O sacerdote recolhia o sangue. Então, eu pequei, eu escolho o animal do meu rebanho e eu mato o meu animal no meu lugar. Imagina você, se fosse hoje, se fosse exigido que, para a remissão dos seus pecados, você teria que matar o seu animalzinho de estimação. Você ia fazer isso. Nós iríamos fazer isso com dor no coração. Então, qual era a estratégia? Não pecar. Mas tinha como não pecar? Às vezes não. Às vezes pecava até por engano. Às vezes pecava por distração. Coisa que às vezes hoje nós fazemos. Mas qual a diferença hoje? A diferença hoje é que nós não precisamos mais de matar nenhum animal para morrer no nosso lugar. Porque Jesus Cristo já morreu no nosso lugar. E eu hoje, para ter o meu pecado perdoado, eu só preciso pedir perdão a Deus. Nos méritos do sacrifício de Jesus. E aí, se eu fizer isso, se eu pedir perdão,
Um coração contrito, Deus me perdoa. Só que eu tenho que tomar cuidado para não pecar de novo. Porque o sacrifício foi feito uma única vez. E eu não posso viver pecando. Amém, amados?